os técnicos da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, a SAIS, eles monitoravam diariamente os estoques de oxigênio, medicamentos e insumos. Na ocasião, o secretário de Atenção Especializada era o Francisco de Assis Figueiredo. E ele era administrador e estava no cargo desde 2016. Por determinação do próprio Mandetta, o Francisco e os técnicos monitoravam e discutiam com o ministro, pois poderia acontecer eventuais riscos de falta desses recursos preciosos, como o oxigênio, e eles poderiam ser remanejados de uma região para outra com celeridade caso isso acontecesse. O senhor ex-ministro Pazuello nomeou no final de 2020 o coronel Luiz Otávio Franco Duarte para chefiar a SAIS, uma pasta muito estratégica no combate à pandemia. Aí eu te pergunto, quais eram as qualificações do coronel Duarte em gestão de saúde pública e qual era a sua experiência prévia em gestão do SUS? O senhor considerava que ele era uma pessoa experiente para aquele momento? O senhor disse diversas vezes, assisti na CPI, que não foi alertado antecipadamente da falta de oxigênio em Manaus. Eu presenciei de ontem para hoje várias vezes essa discussão, se o senhor já sabido isso no dia 10 de janeiro ou no dia 6 de janeiro com o ofício do secretário de Saúde. O senhor ficou vermelho, falou que era 10, depois falou que era 6. Mas e a informação do monitoramento que vinha da SAIS em outubro, em novembro, em dezembro? E inclusive em novembro, dezembro, com a escalada dos números. O coronel Duarte, ele manteve o monitoramento diário desse estoque de oxigênio, de leitos de UTI, de insumos na SAIS. O que aconteceu, Pazuello? Foi o senhor que não ouviu a SAIS? Foi a SAIS que não fez o trabalho dela e sonegou? Ou foi ela que sonegou informações para o senhor? Eu gostaria, então, senhor presidente, de sugerir à CPI que sejam solicitados ao Ministério da Saúde todos os dados técnicos, relatórios, atas de reunião relativos ao monitoramento da SAIS sobre os estoques de oxigênios, medicamentos, insumos de intubação, outros insumos, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 e de janeiro de 2021, para a gente avaliar se houve omissão quanto ao monitoramento ou quanto aos remanejamentos e as atitudes do ministro em questão na época. O senhor também, ministro, fez uma coisa muito perigosa, determinou a transferência de pessoas com coronavírus para outros estados diante do colapso no sistema local. Já era sabido e já havia alertas no sentido de haver na localidade uma nova cepa ainda mais perigosa. E aí eu lhe digo, quais foram as medidas de controle sanitário, de biossegurança que o senhor tomou para a nova cepa, para que ela não se espalhasse para outros estados? Que eu saiba, o senhor não testou previamente os acompanhantes, nem mesmo esses acompanhantes, e determinou nenhum protocolo sanitário de biossegurança e espalhou esses pacientes por todas as capitais brasileiras. Depois de 2 meses, aconteceu uma pandemia paralela. O senhor tem consciência que pode ter sido o senhor, com a iniciativa mal feita e mal sucedida do senhor, que provocou essa pandemia paralela? Eu gostaria também, senhor presidente, de sugerir à CPI que a gente solicitasse ao Ministério da Saúde acesso a esses documentos e protocolos que deveriam ter sido produzidos pela gestão do Pazuello. Esses documentos deveriam contemplar as medidas adequadas para a transferência segura de pacientes e acompanhantes, bem como todos os cuidados e protocolos sanitários que teriam de ser seguidos por gestores de estados e municípios para poder receber com segurança essas pessoas. Porque é muito fácil, né? Eu não consigo acreditar que o senhor possa ter feito essa transferência sem nenhuma medida, sem nenhum teste, sem nenhum 15 protocolo. segundos. E eu chamo a atenção dos senadores para o capítulo 3 do nosso Código Penal, sobre os crimes contra a saúde pública. Artigo 267. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos,
Pena, reclusão de 10 a 15 anos. Primeiro parágrafo, se do fato resulta a morte, a pena aplicada é em dobro. Por isso, é de extrema importância que essa CPI analise com cuidado os documentos nos quais constam, ou deveriam constar, as análises técnicas das SAIs e ainda os protocolos de saúde e de segurança sanitária do Ministério da Saúde determinados por Pazuello. A gente quer saber quais os protocolos que o senhor produziu para dar segurança no momento em que transferiu pacientes de Manaus dos outros estados e quais foram os cuidados sanitários que adotou para não provocar agravamento na epidemia nem na propagação da nova cepa do vírus de Manaus, como aconteceu no país. Muito obrigada, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, senadora Mara Gabrilli. Senhor Eduardo Pazuello, se o senhor quiser responder, nós concedemos 2 minutos aí para... Em 2 minutos eu vou... Senadora, muito concedemos obrigado. 3 minutos. Pelas suas perguntas. Presidente. Pois não. Pois não, será senadora. que eu poderia usar os minutos da resposta dele para fazer mais uma pergunta? Perfeitamente. Bom, vamos organizar porque então. Na verdade, por favor, senadora. Eu não estou nem interessada na resposta dele. Então, eu posso concluir com mais uma pergunta? Pois não. Eu acho importante para a nossa CPI. Não, pois não, senadora. Pode prosseguir. Quais foram os motivos do ministro Pazuello, na época, ter nomeado o senhor Flávio Werneck e a senhora Cristina Vieira Machado Alexandre, que são servidores do Itamaraty, indicados pelo ex-ministro Ernesto Araújo, para assumirem as diretorias especializadas em relações internacionais de saúde, substituindo os servidores de carreira do Ministério da Saúde que já atuavam nessas funções. Por isso, presidente, eu gostaria que a CPI tivesse acesso às datas das nomeações e também quais as qualificações desses servidores do Itamaraty que foram para a gestão de relações internacionais de saúde. Quais as experiências anteriores em gestões do Sistema Único de Saúde. E eu queria saber se poderia detalhar aqui para os senadores quais seriam os motivos de substituir. Como ele não vai poder responder porque não vai dar tempo, assim, o que ficou evidente é que esses servidores foram contratados, nomeados, para bloquear a vinda de vacina para o Brasil. Então, eu queria muito mais detalhes sobre sobre as demissões e essas nomeações. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Mara Gabrilli, obrigado. Eu determino a secretaria, ou melhor, eu determino, como a senadora Mara Gabrilli não é membro desta comissão, eu vou determinar a minha assessoria que reduza a termo, junto com a secretaria, todos os pedidos e requisições de informações feitas por Sua Excelência, para nós apreciarmos também na sessão deliberativa oportuna. Então, faço questão, senadora Mara, em vossa homenagem, de reduzir a termo, como requerimento meu à SCPI, para ser apreciado as requisições que Vossa Excelência aqui fez. Senhor general Pazuello, o senhor quer fazer alguma consideração sobre as 2 perguntas, sobre as últimas perguntas? Eu acho que ela disse que não era necessário ser respondido. Senadora Mara, a última pergunta é necessária a resposta? Foi isso que... Na verdade, senhor presidente, era uma curiosidade minha com relação, eu acho que são dados importantes para a CPI. Perfeito, muito obrigado. Eu agradeço muito por eu não ser membro, por o senhor estar fazendo essa gentileza para as minhas É uma honra, senadora Mara, é uma honra de minha parte. General Pazuello, só para concluir, acho que somente teve uma questão que faltou esclarecimento, ainda em relação à vacina, em relação à Pfizer, existiu uma controvérsia jurídica para assumir a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos da vacina. Esse era um dos motivos que impossibilitaram, segundo o senhor relator da CPI, subscrever, perfeitamente? Perfeito, são 5 motivos. Um deles era este. Sim, senhor.
A pergunta é por que, no caso da AstraZeneca, esse motivo, a União assumiu a responsabilidade civil. Consta isso no contrato com a AstraZeneca. Porque isso estava dentro da encomenda tecnológica, era normal, era fabricado por nós e autorizado pela Anvisa antes de entregar. Isso fazia parte do processo. Perfeitamente, mas só esclarecendo, não vamos abrir controvérsia sobre isso, mas isso não faz parte da encomenda tecnológica, é a responsabilidade civil por efeitos adversos. Quando vai ser produzido no Brasil pela Fiocruz, tudo que é produzido no Butantan, por exemplo, a responsabilidade é nossa. Tudo que é produzido, todas as drogas produzidas na Fiocruz são responsabilidade nossa. Isso é comum em toda a produção, não é exclusivamente para vacina. É exatamente essa controvérsia, que não foi assumida no caso da Coronavac e também no caso da Pfizer. Tanto no Butantan quanto na Fiocruz, é praxe, é regra, o que é produzido já é responsabilidade nossa. No caso do que se compra externo, de outros laboratórios, a responsabilidade é deles. É assim que funciona. Nesse caso, só para lembrar, só para o senhor, esse é um ponto importante. É onde ele é produzido que é a responsabilidade. A responsabilidade no Butantan é do Butantan, o que é produzido na Fiocruz é da Fiocruz. O que é produzido na Pfizer deveria ser da Pfizer. Vossa Excelência, ou a advocacia da União, ou ainda a assessoria, não sei se tem conhecimento da Lei 1003, que foi alterada pela Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016. É a Lei da Inovação Tecnológica. E nesta lei, regulamentada em 2018, há previsão legal para encomenda tecnológica por riscos. Isso aí já não daria a segurança jurídica necessária? Olha só, na minha, lógico que nós estamos falando de passado, estamos falando de compreensão, assessoria, ou seja, tem todo um motivo daquele momento, é um frame daquele momento. Naquele momento, fica claro para nós, porque nós discutimos isso. O que é fabricado no Butantan é responsabilidade lá. Fiocruz, lá. A encomenda tecnológica é para fabricação. Então tudo entra nessa linha, passa a ser responsabilidade. É especificamente isso. A encomenda tecnológica traz a fabricação para nós. E é fabricado aqui, responsabilidade nossa. Agora, o que é fabricado nos laboratórios estrangeiros, até então, os efeitos colaterais, etc., sempre foram responsabilidades de quem está entregando a droga. Entendo a explicação de Vossa Excelência, embora divirja a entendimento deste membro dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que existia já a Lei da Inovação Tecnológica, já existia a segurança jurídica para ter sido firmado o contrato já no ano passado. Desejo boa sorte ao senhor e